Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo para você a verdade das Escrituras, a palavra de Deus tão linda, tão maravilhosa, tão perfeita, tão justa, a verdade absoluta e que nos mostra quem é o nosso Deus, quem é o Criador de todas as coisas, quem é Jesus, o Filho de Deus, em quem nós confiamos. Estamos nesta série de programas conversando sobre a vida de Jesus, acompanhando o Senhor desde a encarnação ou mesmo antes, porque Jesus é eterno, Deus eterno, Deus que se fez homem. Então, no programa de hoje, vamos conversar sobre a vida de Jesus nesse tema, a encarnação do Verbo de Deus. Como que o Verbo de Deus se tornou gente, ser humano e veio habitar entre nós. Deixe o seu coração aberto para que o Espírito Santo lhe ensine, lhe fale, lhe traga as verdades fundamentais das Escrituras. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. É maravilhoso a gente poder tomar as Escrituras e ver na realidade das Escrituras como Deus se revela, como Ele nos mostra Jesus. Quem é Jesus? Jesus não foi simplesmente um profeta. Ele perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Ah, que tu és um profeta. Ah, que o Senhor é Jeremias. Ah, que o Senhor é Elias. Que o Senhor é um líder, um profeta. Até hoje, entre os judeus, eles têm Jesus como um profeta. Um profeta porque realmente ele profetizou coisas que aconteceram imediatamente. Reconhecem Jesus como um homem de Deus, mas nada mais que isso. Vamos ver que Jesus é o Filho de Deus. É Deus que se fez homem. Então vamos ver a encarnação do Verbo de Deus. Deus enviou João e o João Batista, ele dá um testemunho a respeito de Jesus. Vamos ver então o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Em João capítulo 1, dos versículos 15 ao 18, nós lemos assim. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Bem, aqui João deu testemunho a respeito de Jesus. Ele apontando para Jesus disse, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque existia antes de mim. Como João pôde dizer isso, sendo que ele era 6 meses mais velho que Jesus? Como João pôde dizer que ele tem a primazia, que ele era antes dele, sendo que os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, receberam vamos dizer assim, a palavra profética do anjo, dizendo que eles teriam um filho que seria o precursor do Messias. E agora João diz, este é aquele de quem eu falei com vocês, que viria depois de mim, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a primazia. João vai dizer, convém que ele cresça e eu diminua. Ele é o Senhor, ele é o Cristo, ele é o Messias. Ele era antes de mim. E João diz, todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. A obra de Jesus foi feita pela graça de Deus. É Deus quem nos traz em Cristo Jesus
a salvação, o perdão para os nossos pecados, vier através de Jesus, graça. Aqui ele diz que a lei foi dada por Moisés. Moisés deu a lei, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não cobiçarás. Sim, mas em Jesus nós temos a salvação, a graça e a verdade. Jesus, ele disse a respeito dele, eu sou a verdade. Vamos ver que João não apenas mostrou Jesus, não apenas identificou Jesus, não apenas apresentou Jesus à sua geração, mas João Batista fala sobre a sua missão. Olha o que está escrito no capítulo 1 do Evangelho de João, dos versos 19 a 23. Lemos assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Bem, os fariseus, os principais dos judeus, os sacerdotes, vendo João pregar, a graça que estava sobre ele, a unção que João Batista tinha, atraindo as multidões ao deserto, mandaram perguntar-lhe: Você é o Cristo? Por que será que eles perguntaram se se João Batista era o Cristo? Por que perguntaram? Porque eles sabiam pelas Escrituras que aquele tempo era um tempo profético. Fazendo as contas ali com Daniel capítulo 9, a época de vir o Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido, era chegada. E aparece João. Então eles perguntam: Tu és o Cristo? Tu és o Cristo? E João responde, ele não afirmou, ele disse: Não, eu não sou o Cristo. O Cristo é aquele que vem depois de mim. E eles perguntaram: Você é o profeta? Aquele profeta, grande profeta que Moisés havia profetizado a respeito dele, que todos deveriam ouvi-lo, que é Jesus, que é o Cristo. Ele disse: Não, eu não sou profeta. Você é Elias? Não, não sou. Você é quem? Ele diz: Não, eu não sou. Quem é você? O que você diz de você mesmo? E ele responde com a profecia de Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Isaías capítulo 40, assim começa: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas, criai veredas retas. Todo vale será aterrado, todo monte, todo outeiro serão abatidos. O que está torcido se endireitará, o que é áspero ficará liso, se aplanará. Eu sou a voz do que clama no deserto. Por que será que João foi morar exatamente no deserto? João estava encarnando aquela profecia de Isaías. João sabia que ele era o precursor do Messias. João sabia que ele veio para anunciar a vinda de Jesus. Ele veio para apontar ao mundo, apontar ao seu povo, apontar para Israel, apontar para a sua geração, apontar para as gerações seguintes quem era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João deu testemunho a respeito de Jesus. Ele disse: Eu não sou Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho dele. Mas olha o que João diz a respeito de Cristo. João capítulo 1, versículos 24 ao 27. Está escrito assim: Ora,
Os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Uau! Eram fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aquelas pessoas que conheciam as Escrituras, eram mestres da lei, estudavam a Bíblia, sabiam todas as profecias a respeito do Messias, sabiam o que Isaías profetizou e perguntaram a João: bom, se você não é o profeta, se você não é o Cristo, nem Elias, por que você batiza? Ele respondeu: eu batizo vocês com água, mas depois de mim, em seguida, seguindo aqui os meus passos, vem aquele que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de ser o seu servo, de desatar as correias da sua sandália, de lavar os seus pés. Eu vos batizo com água. Vocês vão conhecê-lo. Eu não sou digno, ele vem depois de mim. Bem, se eles acreditavam que João Batista era um profeta e de que a palavra nos lábios de João eram verdadeiras, eles deveriam crer em Jesus, porque Jesus de Nazaré veio em seguida ao ministério de João Batista. João, ele não apenas falou de Jesus, mas apontou Jesus e reconheceu Jesus como Cordeiro de Deus diante de toda a sua geração. João não deixou as pessoas no ar: ah, será que é o Cristo? Ele reconheceu Jesus. Olha aqui o que está escrito no capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 29 ao 34. Nós lemos assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Que coisa tão linda! Nós temos aqui o testemunho de João Batista, um testemunho vivo, ocular de um profeta, reconhecido por Israel. João Batista é reconhecido por todos, ele era filho de sacerdote. Ele veio ao mundo por uma palavra profética. Sua mãe era estéril, Isabel, assim como Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, Ana, que teve Samuel, era estéril. Assim como a própria mãe de Sansão também era estéril. Nós vimos aqui que João Batista tinha o testemunho da sua época de que ele era um profeta, de que ele viera ao mundo com uma missão definida. E a sua missão era apresentar ao mundo, apresentar à sua geração o Filho de Deus, o Messias prometido. E depois que os fariseus vieram perguntar a João: por que você batiza se você não é o Cristo? No dia seguinte, Jesus veio. Jesus veio lá de Nazaré. Jesus veio lá da Galileia.
veio se encontrar com João no deserto. Estive agora há poucos meses em Israel, estivemos na Jordânia. Do lado da Jordânia, o Rio Jordão faz a separação entre Israel e Jordânia. De um lado é Israel, do outro Jordânia. E então estivemos ali exatamente no lugar onde João Batista pregava, onde Jesus foi batizado. Está aqui do lado da Jordânia hoje, não é? Porque isso tudo ali era de Israel. Então, exatamente ali, quando João batiza Jesus. Jesus veio da Galileia, ele veio a João e quando João o viu, ele testificou. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava não apenas anunciando que Jesus era um profeta, que Jesus era o Messias, mas João estava anunciando a solução para todos os problemas da humanidade. Ah, se todos os homens fossem salvos! Ah, se todos fossem transformados pelo poder de Jesus! Ah, se todos recebessem o perdão dos pecados pelo arrependimento, recebessem o Espírito Santo e a vida nova que está em Cristo. Esse mundo seria um paraíso, um paraíso. Não haveria o que nós temos visto hoje aí. Nós vamos ter ainda esse paraíso com esse povo de Deus aperfeiçoado, os justos aperfeiçoados em Cristo. Que maravilha ser salvo por Ele. João apresentou Jesus como a resposta, apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus. E ele diz, olha, eu falei com vocês que depois de mim viria um que eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Eu falei para vocês que eu não sou o Cristo, mas o Cristo viria depois de mim. Pois é Ele, aí está, Yeshua, é Jesus. E João deu um testemunho, ele disse, olha, eu não o conhecia. Eu não sabia identificar quem era o Cordeiro. Eu não sabia identificar quem. Mas chegou o momento, Jesus com 30 anos, que era a idade da maioridade do judeu. Jesus, aos 30 anos, veio ao deserto e João disse, aquele que me enviou a batizar, me disse, sobre quem vires pousar o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Pois eu vi João e as pessoas que assistiram o batismo de Jesus puderam ver o Espírito Santo pousar sobre ele em forma corpórea de pomba. E João diz, eu vi o Espírito Santo pousar sobre ele, eu testifico, ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias prometido. E vamos ver que a encarnação de Jesus é para dar vida, dar a sua vida por nós. Ele disse, eu sou a vida, eu sou a verdade. Por causa do pecado veio a morte. E a solução para a morte é a ressurreição, é a nova vida em Cristo. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos fala, que Jesus, o Filho de Deus, se fez homem para dar a sua vida por nós, para pagar pelos nossos pecados. O Evangelho é totalmente racional. É racional, porque é como se hoje você tivesse uma grande dívida, uma dívida impagável. Nem que você trabalhasse sua vida inteira para pagar, você não conseguiria. Nem que você desse todos os seus bens para pagar essa dívida, você não conseguiria. Então alguém muito, muito, muito rico vai pagar a dívida no seu lugar. Se ele pagou, você já não deve nada. Jesus, assim também, o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, todos nós tínhamos de morrer. Mas Jesus pagou a nossa culpa. Ele deu a sua vida no nosso lugar. Ele não devia nada.
Pelo contrário, Ele é santo, santo, santo. Mas Ele deu a sua vida. Ele morreu a nossa morte. Ele levou a nossa condenação sobre si, para que eu e você fôssemos livres. Olha o que nos diz Marcos capítulo 10, de 42 a 45, que a encarnação de Jesus é para nos dar a sua vida por nós. Diz assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Está escrito que o Filho do Homem não veio para servir, mas para dar a sua vida em resgate. Resgate. Durante um tempo aí, talvez não o seu tempo, mas houve sempre na história dos homens, das nações, às vezes acontecem alguns problemas que são inerentes àquela geração. Houve um tempo em que tinha tanto sequestro. As pessoas sequestravam filhos de pessoas ricas, mantinham aquela pessoa sequestrada em cativeiro e exigiam o resgate. E só libertavam aquela pessoa sequestrada mediante o pagamento do resgate. Aqui a palavra está dizendo que Jesus veio para nos resgatar da maldição, da morte, do pecado. Ele veio nos resgatar, ele pagou, mas ele não pagou, não foi para o diabo, não. O diabo não é dono de nada, não. Ele pagou a justiça de Deus. É pela justiça de Deus que somos condenados. Jesus pagou com o seu sangue, ele disse: eu morro no lugar dela, no lugar dele. Jesus disse que daria a vida no seu lugar, pagaria a sua culpa. Então nós vemos aqui que Jesus, ele se encarnou para poder ter carne e sangue humano para pagar o preço pelas nossas culpas. Ele já pagou. A minha culpa, a sua culpa estão pagas, mas é preciso que eu entenda. É como aquelas pessoas que estão ali presas em uma prisão comum, as grades, a porta fechada, cadeado, e alguém veio, quebrou o cadeado, abriu a porta da prisão e disse: vocês estão livres, podem sair. Mas as pessoas dizem: não, nós estamos presos aqui, não vamos sair, nós estamos presos. Mas quem entendeu e saiu está livre. Está livre, você já está livre. Livre da droga, livre do pecado, livre da maldição e da condenação, livre da culpa, livre de pensamentos de morte. Quer ser livre? Então, entregue-se agora a Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu quero ser livre, eu quero ser puro, eu quero ser Teu filho, eu quero andar em Teus caminhos, eu quero ser feliz em Ti. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, todas as coisas erradas que eu já fiz, perdoa, Senhor, e traz para a minha vida a Tua presença, a Tua bênção. Eu quero ser Teu filho, eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, é isso. Quando nós nos entregamos de todo o coração,
nossos pecados são apagados, nosso nome é escrito no livro da vida e podemos andar e viver como filhos de Deus. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus, para que você cresça espiritualmente e seja santo. Deus te abençoe.